Saudações, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara quero desejar para todos nós uma ótima terça-feira e tudo de bom para você que nos acompanha nesse fim de noite de segunda-feira, para você que já nos acompanha nessa madrugada de terça, nessa manhã de terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Meus amigos, logo de cara, nesse vídeo a gente vai falar de muita coisa, viu? Por exemplo, hoje o Vasco joga na Copinha São Paulo, segunda rodada aí da fase de grupos. Vamos falar também sobre situação envolvendo camisa nova. Já tá virando uma chatice já. Essa historinha de camisa da Nike já tá enchendo o saco já. Eu vou explicar para você por que já tá ficando chata essa situação aí. Outra coisa que já tá também passando do ponto são os Pinóquios, né? Os Pinóquios, os mentirosos aí, falando da venda da SAF. Eu vou explicar isso aí para vocês, que os Pinóquios não param, né? O ano de 2025 acabou, 26 começou, muita gente prometeu que ia mudar e não mudou. Na verdade, piorou, né? Tá pior do que era antes, a mentirada sem precedentes. Aí é claro que a gente vai falar do nosso elenco principal que se reapresentou no CT Moacir Barbosa, inclusive treina hoje pela manhã e pela tarde também. Vamos falar da renovação de contrato do zagueiro Carlos Cuesta, da novela envolvendo Alan Saldívia, da chegada do meia-atacante Johan Rojas, da situação envolvendo Maxime Domingues, né? Parece que tem um pedido especial ali da diretoria do Vasco, a situação da negociação envolvendo o Brenner, o nome do Gabriel Menino, que surgiu aí no noticiário esportivo do Vasco da Gama nas últimas horas, e entre outras situações. Então é muita coisa importante, muita coisa que a gente vai falar aqui do nosso clube. Então neste momento eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, clica aqui no botãozinho aqui abaixo, aqui, não vai pagar nada, é de graça, dá essa força para mim, tá bom? Deixa também o seu like, o seu gostei. Se você passar por lá vai aparecer hypar vídeo, dá o hype também, não vai custar nadinha, ajuda muito o YouTube a indicar o nosso vídeo para pessoas que gostam do nosso trabalho. Falando em trabalho, nosso trabalho aqui feito todos os dias no YouTube, com muito empenho, muito carinho e amor pelo Vascão, muita verdade e muita opinião. Então olha só, já vou pedir para você aí pegar seu cafezinho, pegar seu lanche, já se ajeitar aí na sua casa, na sua TV, na frente do seu celular, independentemente da forma que você esteja. Mais uma vez vou agradecer a sua audiência, eu já estou voltando para a gente começar mais um Madruga Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí mais uma vez. Bom dia e alegria para todos nós, que Jesus continue nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo o mal, respeitando sempre, é claro, sua crença, sua fé, sua religião, mas eu peço para que Jesus continue nos abençoando. Meus amigos, olha só, hein? Não se inscreveu, não deixou o like, mesmo, poxa, Álvaro, na hora da vinheta eu fui no banheiro, na hora da vinheta aqui eu fiquei prestando atenção em outra coisa e tal. Então vai lá, se inscreve, clica aí, ativa o sininho para todo dia quando a gente colocar o conteúdo, você vai ficar por dentro aqui do nosso canal. Agora sim, hein? Se tratando da nossa base forte, né? O Vasco entra em campo hoje, nessa terça-feira, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, para enfrentar a equipe do Guanabara City pela segunda rodada da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Esse jogo que inclusive terá a transmissão da Rede Record News e do X Esportes, viu? Então fiquem ligados aí para você poder assistir o jogo do Vasco na Copinha. Falando em Vasco, falando em Copinha, né? O Vasco divulgou de forma oficial, a gente já havia trazido para vocês, mas agora é oficial. Novo contrato de Luiz Lócio com o nosso gigante da colina, né? Ele que é lá de Patos, na Paraíba, né? Quero mandar um abraço aí pro nosso amigo que é lá de Patos, na Paraíba. Ele falou que, Álvaro, mandou um comentário do dia, né? O Luiz Lócio é daqui da minha cidade, coisa e tal.
Interessante, né? Da cidade lá do amigo e estava jogando aqui na minha cidade, né? No Resende, e agora tá no nosso Vascão, né? Pertence ao nosso Vascão. O Lócio, ele tem apenas 18 anos, né? E teve seu contrato aí assinado com o Vasco até dezembro de 2028. E ele falou que é um sonho que está entrando em prática, né? Que está sendo realizado ao estar podendo vestir a camisa do nosso gigante da colina. O Lócio, que inclusive fez até uma boa partida no primeiro jogo diante do Velo Clube, não se destacou tanto ali como o Juninho, como o próprio Lucas Zucarello, mas fez um bom jogo, assim como o próprio menino que também fez um gol ali, o Bruno Lopes, né? Então eu gostei ali da performance da nossa garotada. Vamos torcer para que hoje, né, o Vasco consiga novamente aí esse resultado para a gente se consolidar na liderança desse grupo aí da Copinha, para a gente pensar na parte aí do mata-mata, né? Lembrando que são todos contra todos nessa primeira fase, então o Vasco ainda tem mais 2 jogos, e aí depois teremos aí, o Vasco, claro, se classificando, teremos aí, né, o conhecimento de quem será o nosso adversário na fase mata-mata. Meus amigos, agora se tratando aí da nova camisa da Nike, deixa eu tomar um gole de refri aqui. Faz até mal, né? Refrigerante de madrugada, né? Olha aí. Mas vamos lá. Se tratando aí da nossa nova fornecedora, né, a Nike. Todos nós debaixo de muita expectativa, muita ansiedade para que a Nike fosse anunciada. A Nike chegou, é bacalhau, foi anunciada, né, um anúncio histórico na rede social da Nike ali, na internet, né, que deu ali mais engajamento do que todos os outros clubes que a Nike já havia patrocinado antes. Foi algo histórico para o Vasco e para a Nike a chegada aí da marca norte-americana aqui na colina. Fato é que a Nike já chegou um pouco aí deixando a desejar. Vai ter gente que vai ficar chateado comigo, que vai ficar meio dodó e tudo, mas olha aqui, para ser bem sincero para vocês, a Nike está negociando, conversando com o Vasco há um pouco mais de um ano, ou quase um ano, vamos colocar aí na casa de um ano, um pouco para mais, um pouco para menos. E surgiu esse acerto aí verbal que a gente já havia trazido para vocês há vários meses atrás. Há pelo menos 5, 6 meses atrás já havia acertado-se com o Vasco. E aí, no primeiro momento, divulga-se uma camisa de um jeito, depois de outro. Depois, muitos se falaram aí que a terceira camisa do Vasco pudesse ser na cor azul, né, ali com marcas d'água do oceano e coisa e tal. Lembrando aqueles azulejos portugueses que nós temos na fachada histórica de São Januário e simbolizando o oceano, o mar, trajeto feito ao qual pelo próprio Vasco da Gama ao chegar aqui na América do Sul. Fato é que o tempo foi se passando, a Nike foi anunciada, aí veio a camisa para a Copinha, a camisa para o time júnior, né? Aí já não pegou bem na minha opinião, esse papo de camisa provisória. Porra, gente, pega tão mal esse papo de provisório, né? Ah, é uma coisa provisória, né? Quer ver uma coisa que é provisória na vida da gente? Que tá todo mundo acostumado? É provisório. É provisório, quando der a gente vai lá e arruma, sabe? É tipo assim, você tá com aquele probleminha no cabo do seu carregador do seu celular, e aí já é de noite, não tem onde comprar, e você não pode deixar de carregar o celular também, você vai lá e mete um grampeador, um grampo de cabelo, mete um pregador de roupa, um elástico, você faz uma gambiarra provisória ali, liga na tomada, ninguém pode nem respirar, que senão já para de carregar. Então, isso para mim é uma coisa provisória. No dia seguinte, 2, 3, 4, uma semana depois, sei lá, você vai lá e compra um carregador novo, joga aquele ali no lixo e acabou. Mas o que acontece? A gente não está falando aqui de um carro que deu problema no meio da Avenida Brasil, e aí você foi lá e descobriu que era um fio que sai ali da placa de comando, que não estava jogando o restante do comando que saiu, e você mete uma fita isolante ali, dá um contato, o carro pega e você continua até chegar na oficina. Um conserto provisório. A gente não está falando, né, de uma gambiarra e um eletrodoméstico aqui. Nós estamos falando de um clube
de futebol de quase 130 anos de história. O clube ao qual tem sua torcida, que é o próprio clube, de mais de 25 milhões de torcedores apaixonados, e contando e subindo cada vez mais. E olha que nós nem estamos nos nossos melhores tempos. E somado a esse clube, a essa torcida, você tem uma fornecedora de material esportivo que tem um título, uma coroa de ser a maior do planeta, se não mais a maior do planeta, está entre as maiores do planeta. E aí já chega a Nike aqui com esse papo de uniforme provisório. E o mais interessante é que quando chegou o uniforme provisório, eu ainda falei, gente, vamos ter calma, né? O nome já diz, é provisório, é só por enquanto, é só para copinha aí, daqui a um tempinho eles vão lançar a camisa e coisa e tal. Eu ainda falei, cabe a Nike observar, sentir o termômetro da torcida agora, sentir aí qual é o feedback do torcedor para ver o que eles vão fazer de fato na camisa oficial do clube que vai ser lançada nos próximos meses. Eu ainda falei isso. Mas agora, analisando a situação mais de perto, eu perdi a paciência. Por quê? Porque a gente começa a ver Fábio Azevedo, Flávio Dias, essa cambada aí, desculpa, eu vou ter que falar um monte de vagabundo aqui no YouTube, que tem a porcaria de um canudo de jornalista, mas são todos Pinóquios. Cada hora é uma mentira diferente. Uma hora, a camisa do Vasco vai ser lançada com marca d'água, com não sei o que lá, com... Outra hora já é outro modelo totalmente diferente, outra hora é um modelo super, hiper, mega básico. Vou falar uma coisa aqui pra você, tá, torcedor? Inclusive o Flávio Dias, o Fábio Azevedo veio ontem na internet, falou que vai ser lançada a nova camisa no dia da estreia do Campeonato Carioca, no dia 15. Ah, grande bosta, pô, grande bosta, daqui 9 dias. Ah, não tô nem ligando pra isso. E o valor da camisa vai ser de 220 a 700 reais, né? Ou seja, de 219 a 699 reais. Blá, 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 blá. Aí ainda bota, essa aqui é possível camisa. Aí vai lá o podcast Primaltino, essa aqui é a possível camisa. Aí vai lá o outro canal, essa aqui é a possível camisa. Na moral mesmo, torcedor, o papo é reto, eu tô de saco cheio dessa porra já. Ninguém sabe de porra nenhuma de como é que vai ser a próxima camisa. Ninguém sabe de nada. Aí fica essa mentirada do cacete aí. Porque até a camisa provisória que apareceu aí pro nosso elenco jogar é totalmente diferente da camisa que essa turminha divulgou aí há 15, 20 dias atrás, dizendo que seria a camisa do Vasco. Então, vamos lá, viu? Vamos lá, numa boa aqui. Não gostei dessa atitude da Nike e não gostei da atitude da diretoria e não tô gostando também desses vascaínos que se dizem jornalistas tentando enganar a torcida o tempo todo atrás de uma porcaria chamada like e visualização, porque descobriram que o mercado do like, ele funciona todos os dias, 24 horas por dia. Então, se é uma notícia que você jogou aqui agora, o seu vídeo já atingiu o hype, já deu aquele tanto de like e não vai passar daquilo, opa, já tem que começar a pensar no meu próximo vídeo. Mas o que eu vou falar no próximo vídeo, se não tem tanta notícia para falar do Vasco? Ah, já sei, vou inventar aqui a camisa, vou jogar uma camisa, vou meter uma história da camisa, vou botar a história do Lamáquia, o bobo do torcedor vai achar que eu tenho uma informação privilegiada e vai me dar o like. É o que está acontecendo. E eu tô perdendo a paciência. E a culpa disso tudo é do Vasco e da Nike. Pronto, falei. Vai ter gente que vai ficar puto comigo, vai ficar chateado. Ah, que você tá reclamando. Ah, pô, porque a Nike é pica, porque a Nike é fora, todo mundo sempre pediu, agora você tá nessa, que não sei o que. Não. Não tenho nada contra a Nike. Eu sempre pedi a Nike no Vasco, eu sempre quis a Nike no Vasco. Eu sou até um grande adepto da marca, sempre gostei de usar, minha vida inteira. Tá? Original ou não, eu sempre gostei de usar, sempre. Mas foi culpa da Nike, sim. Você não pode chegar para uma torcida de 25 milhões de torcedores, lançar dois uniformes às vésperas de uma copinha, logo depois do Natal, na semana do Réveillon, e falar para o torcedor que esse uniforme é provisório. É uma gambiarra, isso pega mal. Isso pega mal. E para completar, o Vasco da Gama ou a própria Nike não divulgam no site. A Nike, porra, poderia pegar o Instagram dela lá, sei lá, o site oficial e divulgar o próprio Vasco também. Lançamento oficial, Clube de Regatas Vasco da Gama. Tal dia.
E a própria Nike dá um spoilerzinho da camisa. Acabou o caô, pronto, todo mundo ia ficar esperando. Mas não, a Nike não fala nada, o Vasco não fala nada e deixa tudo na mão desse monte de puxa-saco de papagaio de pirata de conselheiro do Vasco. Essa é a grande verdade. O Vasco tem 3 milhões de conselheiros, é claro que não é só uma brincadeira aqui, mas tem conselheiro para se perder a conta, não dá para contar nos dedos nunca o tanto de conselheiro que tem no Vasco, né? E aqui vamos ser sinceros, o que mais tem é conselheiro no Vasco Pinóquio. É conselheiro no Vasco, eu sou conselheiro e coisa e tal. Aí você vai ver a informação com o cara dá informação não sempre, é claro, tem as exceções, mas aí dá informação de qualquer jeito, só para o nome dele ser falado na internet, ou dá uma informação que ele escutou ali, o amigo do outro, do vizinho, do colega que ouviu falar, sabe nem se é verdade, aí fica essa putaria. Então, assim, numa boa aqui, hoje é dia 6, tá? Eu não vou nem falar até o dia 15, porque pode ser antes ou pode ser depois, mas até a Nike ou o Vasco não lançarem a nova camisa, eu não falo mais sobre a Nike aqui no canal. Não falo mais sobre nova camisa, já encheu minha paciência, encheu a porra do saco já. Encheu o saco. Cada hora é um design diferente, é um modelo diferente, é uma história diferente. Eu tô de saco cheio dessa história de camisa nova já. Já encheu a minha paciência. Na moral, eu perdi a paciência. Só vou falar de Nike aqui agora quando a Nike lançar a camisa oficial para a temporada 2026. Aí sim, aí nós vamos pegar a porra da foto da camisa oficial e aí nós vamos falar se tá bonita, se tá feia, se é barato, se é caro e blá blá blá, e pipiri, piriri, parará e poró. Do contrário, foda-se, desculpa aí você que talvez é cristão protestante, talvez tem criança na sala de eu ter falado esses palavrões aí, me perdoe, do fundo do meu coração, me perdoe. Só que tem coisa que só falando assim, rasgando o português claro, com a expressão facial super normal, para as pessoas entenderem a mensagem. Eu estou sendo bem enfático nessa situação, para vocês entenderem que eu estou de saco cheio desses vagabundos aqui na internet contando mentira o tempo todo, e tô mais de saco cheio ainda da diretoria do Vasco, que é uma diretoria omissa. Uma diretoria omissa. O Vasco ficou quase caindo para a segunda divisão, não veio ninguém falar a público. O Vasco passou vergonha na Sul-Americana, não veio ninguém a público. O Vasco chegou numa final de Copa do Brasil, não veio ninguém a público. O Vasco perdeu a final de Copa do Brasil, não veio ninguém a público. Veio o recesso de férias da temporada 2025, não houve nenhum balanço, nenhuma coletiva com o balanço da temporada, não veio ninguém a público. Já estamos em 2026, a Copinha São Paulo já começou, o Campeonato Carioca está quase começando e o Brasileirão também. Ainda não temos patrocinador master, a Nike com esse papinho de camisa provisória, essa história envolvendo a venda da SAF, que cada hora uma pessoa fala uma coisa diferente. Tudo isso porque o Vasco da Gama não vem a público. Eu estou de saco cheio dessa gestão antissocial do nosso Pedro Paulo de Oliveira. Tá? Repito, nada contra o Pedrinho, mas o Pedrinho ele tem seus acertos, ele tem o seu mérito. Porra, show! Tem sim. Não vou ser mentiroso nem hipócrita aqui, que eu não tenho nada contra o Pedrinho. Meu coração é do Vasco. É claro, de Deus, da minha família e do Vasco, mas nada contra o Pedrinho. Agora, para elogiar ele eu vou elogiar, mas para cobrar eu vou cobrar também. E cadê você, seu Pedrinho? Ô meu presidente, cadê você que não vem falar nada com o torcedor? Porque se o Vasco fosse campeão da Copa do Brasil, eu tenho certeza absoluta que o Pedrinho ia ser o primeiro a querer botar aquela carocha dele na Vasco TV. Ele ia ser o primeiro a querer estar em cima do caminhão de bombeiro segurando o troféu de campeão. Ele ia ser o primeiro a estar sentadinho ali no Maracanã, atrás do gol ali com a equipe do Sport TV, dando entrevista após jogo, falando, fazendo um balanço da temporada do Vasco. Ele ia ser o primeiro a estar na Cazé TV, a estar no Sport TV, a estar na porra toda, se o Vasco fosse campeão. Aí só porque não foi campeão, o torcedor, que é o cara que compra a camisa, o cara é modo de falar, né, que é a pessoa que compra a camisa, que assiste televisão, que sofre, que se fode, é o cara que investe, que se doa, que tira dele mesmo para poder ir atrás do clube, não tem direito de saber a verdade, não tem. Aí o torcedor fica na mão de 3, 4, 5 vagabundos, jornalistas que se dizem vascaínos e são mentirosos, e cada hora um desses caras fala uma mentira diferente, e a gente é obrigado a fazer o quê? Isso aqui, ó. Engolir. Tudo isso que eu tô falando aqui,
Porque o nosso presidente não bota a cara, não vem a público. Eu não estou pedindo pro Pedrinho chegar na Vasco TV e falar assim: olha, a gente está conversando com o clube tal para contratar jogador tal, oferecemos tanto de salário. Não, isso aí vai atrapalhar a negociação. Eu também não quero que o Pedrinho chegue lá na Vasco TV e fale: ah, o investidor vai chegar aqui tal dia, vai pagar tanto, vai comprar SAF, vamos contratar jogador A, B, C e D, ano que vem nós somos campeão da Libertadores e no outro ano campeão mundial. Eu não quero que ele faça isso. Eu só quero que a diretoria do Vasco abra a porra da boca pro torcedor, pra gente saber o que é que tá acontecendo. Porque se a diretoria do Vasco vem a público e fala: olha, realmente tem os NDAs assinados com o Marco Lamaque, assim como tem com outros interessados também. A questão da Nike, aconteceu isso e aquilo, vai ser assim, assado. O balanço da temporada do ano passado, a gente entendeu que aconteceu isso de positivo, isso de negativo. A projeção para esse ano, a gente projeta fazer A, B e C aqui. A janela a gente está tentando fazer. Sabe? É isso que a gente quer. É isso. Ninguém vem a público. Ninguém vem a público. Outrora, tinha-se uma transparência na própria gestão do Pedrinho, quando vinha ali o CEO, o CFO, eles vinham na Vasco TV e estavam sempre falando. Isso foi muito bom, muito bacana. Acabou com a dúvida do torcedor. Só que agora eles já de novo se sentaram em cima desse silêncio. E é um silêncio ensurdecedor que vem por parte da diretoria do Vasco. Porque, embora eles não estejam falando nada, tem jornalista gritando aos quatro ventos um monte de coisa que não procede. E aí para onde que a torcida do Vasco vai nessa situação? Ô Pedrinho, você é o almirante da nossa caravela. Você tá com a bússola na mão, presidente. Você tem que dar o norte pro torcedor, para ele saber onde é o sul, o leste, o oeste. Se você não der o norte, o torcedor fica perdido, presidente. Já pegando a deixa, eu estava falando de camisa, já falei da diretoria, falar da SAF também aqui. A mesma putaria está acontecendo na venda da SAF, tá? Papo reto, hoje eu tô pistola. É a mesma putaria, tá? Porque fica assim, aí vem o Flá Dias, lá, o vascaíno que é vascaíno há 15 anos, 20 anos só. Começou a ser vascaíno com 22, né? Pulou o muro quando o Mulamo tava na merda, aí ele pulou o muro e veio pro Vasco, né? O Flá Dias. Lá no Alô Turma, Flá Dias falou que o Lamáquia tá na frente na corrida pela compra da SAF e tem mais 2 interessados. Depois a gente escuta uma rapaziada fazendo um meme aí com o bagulho de vovó do pão de queijo. Tem muita gente que não entende de onde é que vem, né? Vocês estão sabendo o que eu tô falando, né? Porque é por causa dessas coisas aí. Porra, se desde o ano passado o próprio Pedrinho falou lá no começo do ano que tinha 3 NDAs assinados, com 3 interessados potenciais, que era na época lá o grego, o Evangelos Marinakis. Muito se falou do tal do André Radrizzani, e muito se falou que pudesse ser aí um fundo árabe ou a FSG lá dos donos do Liverpool, que poderia ter assinado esse NDA. Até hoje ninguém sabe quem é que foi que assinou esse tal desse NDA. Só sabe que um desses caras era o Marinakis. Aí o bonitão Flá Dias, aí ele vem e fala: tem mais 2 interessados. Ô, seu Flávio Dias, você tá até errado, na verdade, porque lá naquela época, mais de um ano atrás, já tinham 3 Flávio Dias, já tinham 3 NDA assinados, já tinham 3 interessados. Agora, com mais esse NDA do Marco Lamáquia, a gente está chegando na casa, seu Flávio Dias, de 4 interessados. Ô, vovó do Ponte, ô, seu Flávio Dias, o senhor tá perdendo a conta, perdeu a linha aí, meu compadre. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, rapaziada? Isso aí não é notícia. Isso não é informação, isso aí é desinformação para deixar o pessoal desorientado sem saber o que está acontecendo. Isso não é informação. É claro que o Lamáquia hoje está na frente, não precisa o Flávio Dias falar isso, pô. Uma criança de 12 anos que está lá na China agora, que acompanha o Vasco da Gama, ela sabe dizer por que o Marco Lamáquia está na frente. Só porque a família Lamáquia é bilionária? Só porque a Leila tá dando aula lá no Palmeiras? Só porque o pai dele já tem um relacionamento antigo de amizade com o Pedrinho? Só porque a Crefisa tá louca para poder entrar no Vasco de uma forma ou de outra? Então não precisa ser jornalista, não precisa ser o profeta do Apocalipse, não precisa ser
ter uma bola de cristal. Não precisa consultar nenhum médium para saber que o Lamáquia está na frente nessa corrida pela compra da SAF do Vasco. Então isso não é uma informação, isso é uma lacração camuflada de informação. E isso está me deixando puto também. Na falta de assunto, vai falar de campo e bola, entendeu? Vai falar da história do Vasco, não sei, fala o que quiser, cada um fala o que quer. Agora, não brinque com o imaginário do torcedor. E o torcedor que acompanha, que tá ligado, vê uma parada dessa, dá risada, fala, olha lá o cara falando, todo mundo já sabe disso, pô. Todo mundo já sabe disso, entende? Então assim, eu particularmente tô de saco cheio também desse papinho aí da venda da SAF, tá? Eu quero que venda, eu quero que aconteça, eu quero que chegue o investidor, nada a ver com isso, mas eu tô puta que são jornalistas que não sabem de porra nenhuma e ficam falando mentira. O Elton Campos já falou besteira outro dia, o Flávio Dias falou besteira, o Fábio Azevedo, que deu até uma sumida de tanta mentira que fala, deu uma segurada na onda, o Léo Pix, o Léo Lacerda, meu Deus do céu, o Léo Lacerda botou 20 jogadores no Vasco e não chegou nenhum, toda janela ele faz a mesma coisa, vocês entendem? Então assim, tá ficando difícil de falar de Vasco, tá ficando difícil, porque é a gente aqui, eu, um canal pequeno, mas cheio de verdade, talvez a gente fique gritando, né, no escuro. Ninguém sabe de onde vem essa voz, porque os canais grandes que eram para estar fazendo um papel de lisura, de vascainidade, de informação, de investigação, não. Os canais grandes só querem surfar na onda da porra do like. É o que está acontecendo, tá? E a informação de fato não chega na mão do torcedor. Galera, agora se tratando aí, vou deixar a parte mais polêmica pro início, né? Vocês me desculpem. Vamos falar de campo e bola agora, tá? Porque o nosso elenco se reapresentou nesta última segunda-feira no nosso CT Moacir Barbosa, com a exceção de Felipe Coutinho e Ryan Vitor. Aí muita gente já fica de guerre-guerre. Ah, por quê? Por que as bonitinhos podem e os outros não podem? Ah, porque é por isso que o Vasco não chega em lugar nenhum. Porque o Coutinho não joga nada e tem regalia. E não sei o quê. Começou essa palhaçada também já. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. O Ryan jogou muito, voou. E o Coutinho, apesar de tudo, é o Coutinho, gente. Pô, não vai mudar nada. Ryan e Coutinho chegam no Vasco nessa terça-feira, se reapresentam no CT nessa terça-feira. São aguardados para treinar normalmente com o elenco. O Ryan de férias, lá de lua de mel com sua digníssima esposa em Paris. Le Palais Français, lá na França. O Ryan de férias em Paris. E o Coutinho, né, que foi passar ali o fim de ano em Portugal, pediram uma autorização para o Vasco, por isso vão se reapresentar nessa terça-feira. A gente fazendo tempestade no copo d'água por conta disso também. Situação do Matheus Carvalho, ele teve uma lesão no joelho e vai passar por cirurgia nos próximos dias. Eu achei o caso do Matheus Carvalho aí bem conturbado, viu? Já tem um bom tempo que ele está lesionado e ainda não passou por cirurgia, hein? Outros jogadores operaram assim, ó, muito rápido. Eu achei doideira. Tudo bem que foi final de ano e tudo. Talvez passou até pela decisão dele também. De repente, se operasse, ia ficar até ruim para ele se mexer agora nesse período de férias. Tem isso também, né? Mas eu achei estranho eles não acelerarem aí essa questão da recuperação do Matheus Carvalho, tá, gente? Olha só, o Vasco treina nessa terça-feira pela manhã e pela tarde, viu? E falando em treino, tá, meus amigos? Olha aqui. Lucas Piton, Jair e Adson já estão fazendo trabalhos aí no campo, tá, gente? Isso mesmo, Adson já trabalha com bola, Jair já faz um trabalho no campo ali, um trabalho já mais de recuperação, de fortalecimento, uma dinâmica ali, né? E o Piton também já trabalha com bola no campo. Inclusive, a comissão técnica do Vasco e o DESP ficaram impressionados com o poder de recuperação do nosso lateral esquerdo. Surpreendeu a forma a qual o Lucas Piton se recuperou dessa lesão que ele teve no fim do ano passado. Outra informação muito importante sobre o nosso elenco é que o nosso zagueiro colombiano Carlos Cuesta teve o seu vínculo renovado para com o nosso Vasco da Gama, tá, gente? O Vasco que foi atrás ali do Galatasaray, clube turco ao qual detém os direitos econômicos do Carlos Cuesta. E o Vasco, ó, fez o Pix, 1,5 milhão de euros
9 milhões e meio de reais, mais ou menos na cotação do euro. É o valor que o Vasco pagou por mais um ano de empréstimo aí do nosso zagueiro Carlos Cuesta, tá? Um empréstimo ao qual tem opção de compra, tá, gente? Tem opção de compra. Lá no fim do ano o Vasco pode inclusive exercer essa opção de compra contratando o Carlos Cuesta em definitivo. Então, boa notícia aí envolvendo o nosso zagueiro. Então, nosso elenco se reapresentou. Pelo que eu vi nas fotos ali, nos vídeos da rapaziada, parece que tá todo mundo em forma, tá todo mundo fininho, né? Todo mundo em dia ali. Parece que a rapaziada não exagerou na cerveja, no churrasquinho, no panetone, na rabanada, né? Parece que a rapaziada tá todo mundo ali em forma. Agora, né, o nosso professor Fernando Diniz vai botar essa turma todinha aí em forma novamente aí no ritmo físico e já começa, é claro, aquele trabalho para poder preparar a equipe para o início do Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, o qual foi confirmado, inclusive, nessa segunda-feira, que terá a transmissão do Grupo Globo. Não só o Carioca, mas também o Campeonato Mineiro. GE.TV, Sport TV, Premier e Globo vão transmitir o Campeonato Carioca e o Campeonato Mineiro. Mas se tratando do Campeonato Carioca, que é o que nos interessa, né, de fato, o Vasco vai jogar as primeiras rodadas com o nosso time alternativo, o time sub-20, ali mesclado com alguns jogadores, como por exemplo o Maxime Domingues, talvez até o Lucas Freitas, né, o próprio, talvez o Vitor Luiz ou o Leandrinho, né, jogadores ali que não são titulares, e outros jogadores da base vão ganhar a oportunidade nesse início de Campeonato Carioca. Existiu uma expectativa de que lá para a terceira rodada, quando o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã, pelo Carioca, de que tanto Vasco e Flamengo colocassem seus respectivos times sub-20 ali, a garotada para se enfrentar. Isso era uma especulação, mas parece que está caindo por terra. Inclusive a expectativa da diretoria do Vasco é que o Diniz deixe o time já totalmente ali preparado para estrear no Campeonato Carioca contra o Flamengo, tá? Isso mesmo, contra aí o Flamengo, o time do Vasco já deve ter força máxima, tá? E tá certo, porque Flamengo já é um sarrafo alto, né? O Vasco e Flamengo já é o maior clássico do futebol brasileiro. Aí o Vasco já pega um Flamengo dentro do Maracanã, um Flamengo animado e ganhou a porra toda ano passado. Já é também pro Vasco já começar o ano daquele jeito, sabe como é? Já vamos pra cima, porque depois a gente já tem aí também no Campeonato Brasileiro aí a estreia contra o Mirassol. É outro Mirassol, é bem verdade, né? É um outro time, já o Mirassol aí se reformulando, mas eu acho que dá moral. Dependendo da forma que o Vasco faz o jogo contra o Molambo da Gávea, dá muita moral pra gente ir pra cima depois do Mirassol. Então o Vasco vai se preparando para esse início de Campeonato Carioca já, e é claro, né, obviamente, focado também no início do Campeonato Brasileiro. Paralelo a isso, o Vasco segue no mercado. Mil perdões, gente, deixa eu... Paralelo a isso, o Vasco segue no mercado. E tem uma novelinha aí, viu? Porque tem a situação aí do Rojas, que está chegando. A informação que ele chega aqui no Brasil entre quarta ou quinta-feira, tá? Inclusive tem gente com dúvida se o Rojas vem. Rapaziada, olha só. Já tá no site do Transfer Market, tá? Vocês podem olhar lá, dá um Google aí, Transfer Market. Aí vocês podem colocar, ou então coloca lá Johan Rojas, aí vai aparecer o nome dele. Vocês vão ver no Google aí, vai aparecer o perfil dele no Transfer Market. Vocês vão clicar lá, já vai aparecer que o novo clube dele por empréstimo até dezembro é o Vasco da Gama. Então se já está no Transfer Market, é porque de fato o Rojas é bacalhau, tá, gente? É aguardado para chegar no Rio, inclusive, nessa semana, quarta ou quinta-feira, vamos ficar ligados. Aí, paralelo a isso, o Vasco tenta a contratação do zagueiro uruguaio, que está jogando no Chile, no Colo-Colo, Alan Saldívia. A imprensa chilena está afirmando lá de que é bacalhau. A imprensa chilena afirma de que Vasco chegou a um acerto com o Colo-Colo pela contratação de Alan Saldívia. A imprensa chilena. Porque aqui no Brasil a informação que nós temos é de que o Vasco já teria feito 3 propostas já para o Colo-Colo, né? Aquela negociata que a gente falou ontem. O Vasco faz uma proposta, os chilenos mandam uma contraproposta, o Vasco estuda, manda outra proposta, eles recusam, o Vasco tenta de novo. Está nesse pé a negociação. Fato é, a informação que nós temos
é que o Vasco teria oferecido 1,5 milhão de dólares por 50% dos direitos econômicos do Saldívia. Mais ou menos aí 8 milhões e 100 mil reais, né, por metade dos direitos econômicos, né? E no caso o jogador e o Colo-Colo ficariam ainda com o percentual, né? Mas a informação aqui do Brasil é que não teria dado negócio ainda, que o Colo-Colo ainda não teria dado a resposta. Lá no Chile já estão afirmando que Saldívia é bacalhau. Chegaria, no caso, né, no primeiro momento, por empréstimo. Mas agora que a gente tem a informação que o Vasco ofereceu 1,5 milhão por 50%, então o Vasco já estaria tentando comprar parte dos direitos econômicos do Alan Saldívia, né, ao invés de fazer esse empréstimo. Então parece que a coisa está avançando, né? Está avançando, não dá para cravar ainda, né? Mas acredito eu que Saldívia deve vir jogar no Vasco. Acredito que o Alan Saldívia deve ser zagueiro do Vasco, até mesmo pelas informações que vêm do Chile, estão batendo com algumas informações aqui do Brasil. Eu acho que é mais um desencontro mesmo ali, um delay, né? Um timer, e daqui a pouco a gente vai saber a conclusão certinha, se deu negócio mesmo ou não, mas eu acho que vai ter um desfecho positivo a situação do zagueiro Alan Saldívia. Uma situação que a gente não sabe se vai ter um desfecho positivo é do meio-campista suíço/português Maxime Domingues, né? A gente teve a informação de que o Felipe Maestro supostamente teria pedido para o Fernando Diniz olhar com mais carinho, dar uma observar de perto ali o Maxime Domingues trabalhando no dia a dia. Aí o que acontece? É muito óbvio, né? Porque o próprio Felipe Maestro, o maestrão da massa, ele participou do processo de contratação junto com o Pedrinho, do Jean Davi, e já foi tarde, foi embora, vai lá, valeu, não deu certo, do Emerson Rodrigues, que também não deu certo, do Lloyd Augusto, que também não deu certo, e agora o Maxime Domingues. Daquela leva lá, o Maxime Domingues é o único que ainda está aqui no Vasco. Ou seja, é o Felipe Maestro tentando mostrar assim, olha, salva esse jogador aí, para pelo menos um dos caras que eu ajudei a trazer dar certo, porque senão vão dizer que ninguém que eu trouxe deu certo. É a mensagem que ficou, sabe? A gente olhando de fora, me parece ser isso. Agora, se eu torço contra? Claro que não. Claro que não. Já vou dizer de novo, eu não sou Felipe Maestro Esporte Clube. Eu sou torcedor do Vasco da Gama. Se o Maxime pertence ao Vasco, se ele vai jogar com a camisa do Vasco, é claro, torço para ele que dê certo. Para ele dar elástico, para ele driblar, meter gol de fora da área, de tudo que tem jeito, dar assistência, arrebentar. Eu torço para ele arrebentar. Se vai dar certo ou não, é outra história, né? São outros 500. Mas ficou no mínimo aí engraçado, né, essa informação. Se tratando do atacante Brenner, tá? A Udinese está fazendo jogo duro, mas o Vasco ainda segue negociando aí com os italianos. Situação envolvendo o nome de Gabriel Menino. Gabriel Menino que teve seu nome ventilado aqui no Vasco da Gama nessa tarde de segunda-feira. Manhã também de segunda-feira. A informação que veio lá de Minas Gerais, do Lucas Tanaka. Fato é que Gabriel Menino, quando foi jogar no Galo Mineiro, já não quis vir para o Vasco no tempo da SAF. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Foi até quando o Vasco trouxe o Hugo Moura, tá? Eu lembro disso. Outra coisa, Gabriel Menino já tem 2 anos que não joga bola mesmo, assim, jogar mesmo. No Palmeiras já saiu em baixa e no Galo tá lá e tá em baixa. E olha que o Galo trocou de treinador pra caramba, ele teve várias chances e não se firmou. Não se firmou. A informação vinda lá de Belo Horizonte é de que o Vasco tentou aí um empréstimo. Hoje o menino recebe 600 mil reais por mês de salário, informação vinda do lado de Minas Gerais. O Vasco estaria disposto a pagar 60% desse valor, ou seja, metade é 300 mil mais 10%, né? 360 mil seria o valor que o Vasco estaria disposto a pagar de salário para o Gabriel Menino nesse empréstimo. Os outros 240 mil quem pagaria seria o Atlético Mineiro. Mas parece que o Galo Mineiro não gostou dessa situação e a situação ficou parada por aí, travou por aí. Ufa, ufa, né? Tomara que a diretoria do Galo
não leve adiante mesmo essa negociação. Mas tomara. Eu não quero aqui no Vasco, eu não mando em nada, mas eu como torcedor tenho direito da minha opinião. Eu não quero aqui no Vasco jogador que o Vasco tentou contratar e não quis vir. Aí agora se fudeu no outro clube lá, agora o Vasco serve? Não, eu não quero. O Breno Lopes foi a mesma coisa. Foi jogar no Fortaleza, não quis vir jogar no Vasco, foi rebaixado lá, aí agora queria vir pro Vasco, aí foi pro Curitiba, ufa, ufa, vai lá, valeu. O Gabriel Menino não quis vir pro Vasco, foi lá pro Galo Mineiro, não foi? Se vira pra lá, eu não sei da onde que a diretoria do Vasco vai atrás desses caras, meu irmão. Eu não sei aonde que o Vasco vai atrás desses jogadores, eu não sei aonde, eu não sei, porque se for pra poder pagar quase 400 pau de salário pro Gabriel Menino, que tem 2 anos, que não performa em alto nível, porra, dá oportunidade então pro JP, pro Lucas Eduardo da base, pro Sforza, que acabaram de voltar de empréstimo. São 3 jogadores de meio campo, de volância, e são 3 jogadores que já pertencem ao Vasco e que já estão na folha salarial. Não tem necessidade de você acrescentar mais 400 mil reais por mês para ter ali um elefante branco no meio do elenco que quase não vai ter chance. Ainda mais que a gente tem informação de que o Admar Lopes está atrás de um meio campista de bom nível para disputar a vaga com o Cauã Barros e com o Thiago Mendes. Com todo respeito, pela bolinha que o Gabriel Menino está jogando hoje, ele não tira o Cauã Barros nem o Thiago Mendes desse meio campo do Vasco. Hoje ele não tira. 2, 3, 4 meses para frente, a temporada começando, aí ele pode mostrar ao contrário pra gente. Ok, hoje, olhando para 2025 que ele fez dentro de campo, olhando para o final, para o segundo semestre de 24, há pelo menos 1 ano e meio, o Gabriel Menino não performa em alto nível com regularidade. Faz um bom jogo, depois some, depois joga 3, 4 jogos mal, perde vaga, fica um tempão no banco, quando entra é aqueles 15, 20 minutinhos que não consegue mudar nenhum panorama. Então assim, com todo o respeito ao rapaz, mas não acho que tem que ser o nome que tem que estar vinculado agora ao noticiário esportivo do Vasco. Não acho. Com todo o respeito, tá? Não concordo com essa situação aí. Então, meus amigos, basicamente é isso que nós tínhamos de notícia, de informação para trazer para vocês do nosso Gigante da Colina nessa manhã de terça-feira, madrugada já de terça-feira. Tô deixando vocês por aqui, tô ficando por aqui e a gente se vê mais tarde. Vamos torcer pro Vascão hoje às 3 horas pela Copinha São Paulo. Um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal, vascaíno desde sempre e valeu!